Olá, professor. Como prometido, eu vou falar sobre o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade de acordo com a nova redação do Código Penal, que é o artigo 75, né? Sobre temas aprofundados em advocacia. Fiz uma análise, o meu, o meu, minha pesquisa foi baseada justamente na análise crítica da nova redação do artigo 75 do Código Penal, que por ocasião da Lei 13.964 de 2019, que traz o pacote anticrime, aumentou o limite máximo de cumprimento das penas privativas de liberdade de 30 para 40 anos, ao argumento de compatibilizar a norma penal com a atual expectativa de vida dos brasileiros. Esse trabalho se propõe também a defender que o patamar de 40 anos de prisão estabelecido pela inovação legislativa é flagrantemente inconstitucional, o que se pretende evidenciar por meio de uma análise de condições precárias e degradantes do sistema carcerário no Brasil e seu reconhecido estado de coisas inconstitucional, digamos assim, conforme entendido também manifestado pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, de antemão, já começo a falar do artigo 75 do Código Penal, que vem trazer o pacote anticrime, projeto de lei 882 de 2019, proposto pelo então ministro Sérgio Moro, surgiu com o objetivo de aumentar a eficácia no combate aos crimes e reduzir pontos de estrangulamento do sistema de justiça criminal. Esse é o que dizia o pacote anticrime, né? Suas principais disposições se relacionavam ao enrijecimento do sistema punitivo, como a regulamentação da prisão em segunda instância, o agravamento das formas de cumprimento da pena e o isolamento de criminosos apontados como membros de organizações criminosas. No bojo todo dessa reforma realizadas, foi alterado, entre outros, o texto do artigo 75 do Código Penal, que era de 30 anos a pena máxima no Brasil e aumentou para 40 anos. É interessante notar também, todavia, que o referido aumento não constava entre as ideias iniciais da PL 882 de 2019. Efetivamente, o patamar de quarentenas de 40 anos surgiu no cenário legislativo antes mesmo do pacote anticrime, quando ainda em 2018 a Câmara dos Deputados nomeou uma comissão de juristas presidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para avaliar a pertinência e necessidade de reforma na legislação penal e processual penal. Naquela oportunidade, a referida comissão elaborou um relatório que, por sua vez, deu origem ao projeto de lei 10372 de 2018, este sim com a proposta de atualização do limite máximo de cumprimento de penas. E aí a breve exposição de motivos do projeto deixa claro que, diferente das demais propostas fundamentadas principalmente no combate à criminalidade e no endurecimento do sistema de justiça penal, a alteração do artigo 75 se baseou em elementos de etnografia, meramente um ajuste do patamar previsto na legislação à expectativa de vida média do brasileiro, que saltou de 45,5 para 75,8 a expectativa de vida dos brasileiros. Então, assim, ocorreu que, em concreto, o texto se invoca para justificar a mudança implementada, o, o indicador isolado, sem qualquer interface com aspectos específicos do sistema carcerário, para projetar reformas sobre o próprio sistema. Tal postura do legislador há de ser considerada, no mínimo, temerária, isso porque o sistema prisional brasileiro engloba um contexto altamente complexo, repleto de peculiaridades, mazelas e adversidade. Assim sendo, o esperado seria que fosse levadas em conta todas as circunstâncias para a definição do conteúdo do dispositivo reformado. A tentativa de justificar uma reforma rigorosa e significativa no sistema do modelo penitenciário brasileiro, um acréscimo robusto no prazo máximo de cumprimento de pena, com base em apenas um indicador etário, apresenta uma grosseira simplificação da problemática. Intencionalmente ou não, o legislador operou uma mudança de ordem normativa que, a desrespeito de trazer inovação, revela uma omissão de sua parte,
ao da nova formatação ao artigo 75 do Código Penal, deixou de levar em conta ou mesmo ignorou a existência de uma série de objeções ao conteúdo do dispositivo, extraído do próprio ordenamento jurídico e também de reflexões dogmáticas e político-criminais, as quais revelam a incompatibilidade da reforma implementada com o sistema jurídico penal aqui no Brasil. Com o objetivo de elevar e discutir esses objetivos, né, fiz a pesquisa inicialmente para confrontar a reforma implementada no artigo 75 do Código Penal, com o cenário de crise e catástrofe do sistema penitenciário brasileiro. A intenção nesse ponto é discutir a adequação da nova formatação do artigo, com base nos seus possíveis efeitos da realidade carcerária aqui no Brasil. Então, assim, concretamente, digamos assim, a nova redação do artigo 75 indica uma escolha precisa do legislador brasileiro a favor da prisão como resposta penal, né, e do seu averiguamento. Tal posição encontra muitos opositores nos debates acadêmicos, em especial quando o paradigma prisional é tão desfavorável. E, por fim, né, o que eu trouxe para discussão aqui é se a reforma em análise se mostra compatível com as demais disposições que regulamentam a privação da liberdade no Brasil, notadamente aqueles que definem a lógica progressiva do encarceramento e admitem os efeitos nefastos que a prisão tem sobre o indivíduo, prezando pela adoção de medidas atuais. A reflexão que se quer provocar nesse tópico se relaciona com a incompatibilidade e contradição entre um modelo jurídico que, ao mesmo tempo, admite a nocividade do encarceramento e suporta um acréscimo em 10 anos no prazo para o seu cumprimento. Então é isso, professor. Foi uma pesquisa, foi uma apresentação rápida, só que foi feita uma pesquisa em cima disso. Eu sei que eu não tenho muito tempo, mas foi mais ou menos isso que eu entendi sobre a nova redação do artigo 75 do Código Penal, que aumentou de 30 para 40 anos a pena máxima aqui no Brasil. Espero que o senhor tenha gostado. Desde já agradeço. Boa noite ou bom dia, boa tarde para o senhor.